Olá! No quadro de hoje do E Agora, Doutor, nós vamos falar sobre o paciente descompensado, que é aquela pessoa que está em estado de doença. Mas quem vai dar mais detalhes é a doutora Cristiane de Paula. Doutora, o que leva o paciente a estar nesse estado descompensado? Várias vertentes. A principal, não conseguir estar em estado sem queixa. Ele tem queixa. Quais são as principais queixas de um paciente descompensado? Fadiga, falta de memória, às vezes queda capilar, falta de energia, muitas vezes libido, condições de manter a sua atividade diária com saúde e com energia. E o que nós temos que avaliar nesses pacientes? Suas queixas, uma conversa, uma anamnese que nós temos com esse paciente e também os seus exames laboratoriais. Dentro desse exame de laboratório, existe uma estatística, números que nos trazem marcadores para classificar esse paciente dentro de uma doença ou não. Porém, a queixa, a clínica é soberana. Vamos conversar a respeito, por exemplo, de um paciente que adquire uma virose, entra num quadro viral, por exemplo, a chikungunya. Se esse paciente adquire essa virose, entra em contato com esse quadro viral e ele está, por exemplo, anêmico, ele está com suas vitaminas do complexo B, sua vitamina D3, K2 baixa, ele terá uma resposta completamente diferente da recuperação desse organismo de um paciente que está compensado. Então, quais são os principais vetores, os principais índices e olhares que nós temos hoje num paciente? Vamos classificar aí mais ou menos em algumas demandas metabólicas. A principal, né, no meu ponto de vista, a inflamação. O quanto esse paciente está inflamado, o quanto esse paciente está intoxicado. Quando a gente fala em intoxicação, a gente pode olhar pelo lado realmente da intoxicação metabólica e também da necessidade da desparasitação, né? Micro-organismos que podem interferir na saúde desse paciente e também outras questões, como, por exemplo, metais pesados, outros intoxicantes. Porém, nós também precisamos avaliar suas vitaminas, minerais, aminoácidos, hormônios e tireoide. Essas são as principais avaliações que nós fazemos. E diante disso, nós vamos então entender o que é prioridade, o que leva esse paciente a aumentar as comorbidades, as gravidades do quadro viral. Então, é muito comum um paciente chegar aqui com uma chikungunya, onde ele leva um tempo enorme para se recuperar, esse organismo fica debilitado, justamente porque ele adquiriu essa virose, ele tem essa virose num quadro de descompensação. Então, como é importante um paciente estar compensado, estar saudável, para quando o organismo entrar em contato com um agressor, como por exemplo um vírus, ele ter uma resposta desse sistema imune mais adequada. Agora, doutora, como é que o paciente pode chegar naquele momento e dizer assim, eu estou descompensada, preciso ir ao médico? Ótimo, ele tem sintomas, ele tem queixas. É normal um paciente passar com dor de cabeça mais do que 2, 3 dias? Não é normal. É normal um paciente se sentir cansado, acordar exausto, não ter uma noite de sono que restaure, né, a sua energia? Não é normal. Então, o que nós vemos é uma epidemia de pessoas que acostumaram com sintomatologias que hoje se tornou normal, né? O normal é acordarmos com saúde, com vitalidade, com disposição, né, com energia para o nosso dia a dia. Então, a principal questão, tem queixa? Você tem alguma coisa que está lhe incomodando? Isso precisa ser avaliado. E aí, diante disso, nós vamos chegar num consenso e entendermos o que é importante repor nesse paciente. Vamos falar aqui, por exemplo, da mulherada, as mulheres. Hoje, acima de 35, 40 anos, nós já temos um declínio hormonal muito grande e essas mulheres são negligenciadas, começam a ter várias sintomatologias dessa pré-menopausa, por exemplo, que começa bem antes da própria parada ali do ciclo menstrual. Então, hoje, uma mulher de 35, 40 anos, ela já começa a relatar algumas queixas e ela é completamente negligenciada. E já se trata de um quadro que pode ser prevenido, menos agravado. Vamos olhar para isso, dar condições dessa mulher não necessariamente estar zerada de todos os seus hormônios, no declínio total do seu metabolismo para tratarmos. Nós temos que prevenir e tratar diante de quadros menos graves.
essa é a nossa visão. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações. Então, você que está nos assistindo agora, quer tirar as suas dúvidas? Então, é só entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no 99925 2777. Até o próximo.